porque eu já não acredito há um bom tempo, né? São todos os grupos já do WhatsApp, mas agora, felizmente, nós estamos de volta a casa, porque são das nossas obrigações profissionais que pedimos assumir o compromisso de estarmos aqui no sábado. Então, o Luan, que sempre vem fazendo convite para a gente, quero já agradecer ao Marcelo e ao Luan, e a vocês por terem vindo, né? Além da espiritualidade, obviamente, a Deus, nosso Pai, que concede a todos nós esse momento lindo do nosso crescimento. E aqui está, né? Eu não esperava fazer o estudo completo, mas é como o Marcelo disse aí, parece que a espiritualidade está puxando a bandeira. Já não eu quero seguir falando as palavras, mas é brincadeira. Mas deixando assim, vocês bem à vontade para perguntar, o estudo aqui vai ser nosso. Eu acredito que, embora nós vamos ter um bom tempo aí juntos, eu falando, nosso objetivo será alcançado no final dessa tarde, né? Então, que a gente possa aprender muito juntos, né? Que eu possa ser porta-voz também da espiritualidade, no sentido de usar os canais da nossa intuição para abordarmos determinados assuntos de determinadas maneiras, né? Para que todos nós, na condição de discípulos, seguidores do Mestre Jesus, possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. Bom, eu tinha preparado para hoje esse estudo, eu já fiz há um bom tempo aqui na Casa do Caminho, uma oportunidade bacana a gente revisitar, a gente não tem que ter vergonha disso, gente. Não é por comodismo, não, porque já transcorreu um bom tempo desde que eu dei esse estudo, e eu vou voltar a ele, obviamente, não na mesma condição, né? Muita coisa sucedeu na minha vida, na vida de vocês, né? Então, assim, é importante a partir disso a gente revisitar os temas que são pertinentes, mas sempre dentro da dinâmica que é a própria vida, né? Então, eu vou tentar falar para vocês hoje um pouco sobre a propagação, né, da mensagem espírita. Esse estudo está dividido em 2 blocos. Talvez a gente vai usar a divisão que a gente tem aqui no horário da casa para fazer o assunto. Na primeira parte, eu vou tratar de aspectos mais gerais, e na segunda, já é uma parte ligada à propagação da mensagem espírita no nosso país, tá? Esse local que nos acolhe é um presente de encarnação. Então vamos lá, para alguns vai ser relembrar algumas coisas, para alguns vai ser conhecer, né? E possamos ir juntos aí nessa caminhada. Então a primeira questão que deve ser colocada aí é, bom, mensagem espírita, né? Tá. O que é uma mensagem? Há vários tipos de mensagem, e vários veículos pelos quais pode se transmitir uma mensagem. Não é mesmo? Pois bem, mensagem nada mais é do que um processo de comunicação. De alguém quer comunicar algo a outra pessoa. E aí eu posso usar uma carta para fazer, posso usar a minha fala, posso gravar um vídeo, mandar um WhatsApp, enfim, há mil e uma forma de fazer isso. No nosso caso aqui, essa mensagem é uma comunicação que vai ser estabelecida entre o plano espiritual e o plano físico, no qual algumas coisas serão relembradas, outras coisas serão esclarecidas, para o desenvolvimento da nossa capacidade e, sobretudo, da nossa condição de espíritos imortais. Tá? Então, antes de mais nada, essa mensagem espírita nada mais vai tratar esse assunto de como que vai ser feita essa comunicação no chamado mundo invisível, mundo espiritual, o mundo corporal, mundo invisível. Onde está esse intercâmbio, né? Como que isso surge? Bom, em primeiro lugar, é importante lembrarmos, né, isso que a gente retomou aqui de uma fala do Kardec. Isso que hoje a gente chama de doutrina espírita, esse conjunto de conhecimentos sistematizados que vão tratar de assuntos como quem somos, né, por que estamos aqui, qual que é a nossa condição. Esses assuntos, eles são tão velhos quanto a própria humanidade. Isso falando, pensando apenas nesse ordem. Se nós levarmos em condição outros ordens, aí a gente vai se perder na noite dos tempos. Para a gente vale pensar que isso é tão antigo quanto os homens organizados em sociedades e preocupados com a sua condição existencial. Desde que o primeiro homem começou a pensar nisso, o que ele está fazendo aqui, a primeira mulher, a companheira dele, né? Essas questões vão aparecer. Então, Kardec lembra ali para a gente que o Espiritismo não é uma criação moderna.
Na verdade, ele é apenas enquanto sistematização de um corpo doutrinário. Ele pega os conhecimentos, vou reunir esses conhecimentos nas obras que a gente chama de obras da codificação. Essa é a novidade apenas. E por quê? Aí está uma mensagem. Ou seja, a codificação nada mais é do que uma roupagem, né, de uma mensagem que vai para o corpo escrito, leia-se livros, para chegar bem às pessoas. Então aqui eu já estou dando o primeiro ponto para vocês pararem para pensar junto comigo, o quanto que é pertinente, o quanto que é importante isso. Essa mensagem foi escrita. Ela poderia ser apenas dita, ouvida, relembrada, repetida. Além dessa possibilidade, a possibilidade da outra forma de comunicação, da escrita. Isso é importante porque isso atravessa barreiras, mundos, países, continentes, preconceitos. Até quem não sabe ler pode ter acesso a essa mensagem, desde que ao lado dele esteja alguém fraterno que se predispõe a ler. Vale lembrar que não estou muito distante, não. Tá? Anteriormente, para notícias formais que circulavam na cidade, havia quem lia os jornais, quem lia os panfletos. Nem todos sabiam ler. No entanto, né, as notícias circulavam. Pois bem. E olha o que ele diz. Né? Lá desde não é a criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam. Fala de conhecimentos espirituais para os antigos hindus, os egípcios, os hebreus, os japoneses, para os índios. Isso não é novidade. Talvez a grande novidade aqui seja falar disso abertamente, com propriedade, com respeito, com muita seriedade, porque isso não é algo para brincadeiras. O mundo espiritual existe. De fato, não é o que o Buda está falando, não. Existe para quem acredita nele e para quem não acredita. E uma vez tendo ciência disso, cabe a nós estabelecermos essa relação de maneira a torná-la mais adequada para todos nós. Assim como nós fazemos na sociedade uns com os outros. A gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas, conviver com elas, ajudá-las a resolver os conflitos. Se elas pensam diferente da gente, vamos respeitar a condição que ela tem de pensar diferente da gente, sem que nós briguemos para isso. Então ele diz lá, uma grande diferença é que ele não era ensinado abertamente. Ele era ensinado nesse âmbito aqui, ó, de precauções, mistérios, inacessíveis. Um grupo de pessoas já tinha conhecimento disso. Você vai na sociedade indígena, você tem um xamã lá e entra em comunicação direta com os espíritos. Mas nem todo mundo entra como ele. Todo mundo pode entrar, mas nem todo mundo entra como ele. Tá? Você pega lá a casta sacerdotal egípcia, eles tinham conhecimentos que sequer o camponês mais simples, o pedreiro, o trabalhador ali da olaria, tinha conhecimento. E muitos usavam esses conhecimentos como forma de pressão social. Tá? Então não estou falando de nada assim, que não seja natural, mas que durante muito tempo foi tratado com muita precaução, ficou no âmbito do misterioso, ficou inacessível. Essa é outra virtude da mensagem espírita, ela vem quebrar essa barreira que pediu acesso das pessoas. Né? E as pessoas, os primeiros representantes da doutrina, tiveram uma coisa muito respeitosa, que é coragem de chegar, assumir as coisas, de colocar sua própria vida ali, no sentido de eu colocar meu nome, eu estou falando em benefício disso, eu me converto a essa forma de pensamento. Isso é muito digno. São coisas que a humanidade passa séculos, ela vai perdendo isso, né? Independente, elas vão no seu testemunho. Ficaram muito no âmbito da superstição, né? Pejorativo. Aí nós temos a figura ímpar do professor Bail, né? Que a gente conhece no meio espírita como Allan Kardec, né? Que é um pseudônimo que ele usa, tendo em vista que ele era um pedagogo bastante conhecido na sociedade francesa, uma pessoa de muita influência, um cético, tá? E como muitos que viveram ali na época dele, nós estamos falando do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, praticamente, ele vai
tentar conhecer esses fenômenos que naquela época, era o fenômeno das mesas girantes, né? Tinha um monte de reuniões, porque os espíritos eles precisavam dar sinais da presença dele, e nós vivemos num mundo muito de São Tomé, né, gente? A gente precisa ver para crer. Felizes somos aqueles que acreditamos sem precisar de ver. Mas já que as coisas são assim, a lei natural, a lei divina, né? Então, houve manifestações que chamaram inicialmente para a curiosidade, outros levaram isso para o lado da brincadeira, e Kardec, muitos outros antes dele também, levaram isso do lado sério. Opa, ao outro lado. Tem alguma coisa aí, né? Então, sem dúvida alguma, quando a gente fala na propagação da doutrina dos espíritos, um dos nomes que a gente tem que citar é o nosso irmão Kardec, que naquele momento teve uma missão fantástica. E aí a gente vê o dedo de Deus assim, pum, não caiu nas mãos de qualquer um, no sentido de qualquer um de nós poderia fazer. No sentido de que caiu nas mãos daquele que estava, naquele momento, mais capacitado para desenvolver aquele processo de codificação dessa mensagem. Era necessário reunir isso que estava aí em vários pontos do mundo e que eram coisas importantes para a nossa transformação moral. Porque vamos lembrar, gente, o século XIX é um século de muito crescimento material. Tá? É o século do materialismo, a ciência faz boom, né? É o século que vai aparecer depois locomotiva, vai aparecer energia elétrica. Então, toda a humanidade está muito voltada para esses benefícios de natureza material. E desvia-se um pouco o mundo, esquece da nossa verdadeira condição, que é espírito, ora, né? Ocupando um corpo físico, usando uma matéria mais densa, para poder aprender, para poder se aprimorar. Né? Então, eu tenho uma pergunta. Pois não. É o seguinte, igual, nessa época de Kardec, ele foi assim, ter esses aprendizados, esse conhecimento, numa questão assim, mais fechada, num grupo de pessoas fechado, ou isso era aberto a qualquer pessoa que se interessasse? Ok. Excelente pergunta. Ela vai ser num grupo fechado, porque ela vai exigir muita seriedade no tratamento, porque nessa época havia pessoas que faziam chacota dessas manifestações de espíritos, jogavam por isso. E a gente sabe que há espíritos bem intencionados e espíritos mal intencionados. Como esse grupo do qual ele fez parte e outros que apresentaram essa manifestação espiritual para ele, antes dele, que já vinha estudando o magnetismo, era um grupo mais fechado, mais seleto. Por quê? Era um grupo que precisava ter disciplina, e como diz os nossos irmãos, né? Fala, né? 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Ele era um iniciado. Um grupo fechado, no sentido de que, olha, nós vamos ter que entender isso. A partir do momento que chegaram muitas informações, ele falou: isso não pode ficar nas nossas mãos, só no nosso conhecimento. E aí que eu falo, que é o lado do professor Kardec falando mais alto. Olha o educador falando aí. O que eu tenho vai me deixar mais feliz se eu tiver no cérebro dos outros. É por isso que ele, para assinar isso aí, ele tirou o nome dele e usa o pseudônimo, para não se misturarem as coisas. Porque a doutrina não é dele, a doutrina é dos espíritos. O que o Kardec fez foi codificar. Como se a gente juntasse aqui um monte de... Naquela época não tinha os gravadores ainda, né? Era tudo na mão. Um monte de comunicado escrito em cima da mesa, aqui sobre temas variados, e ia pegando aqui. Isso tem a ver com esse assunto, esse com esse, isso com esse, isso com esse, olha, isso aqui tem a ver com as passagens do Evangelho de Jesus. E desse trabalho hercúleo, mas em pouco tempo, porque ele morreu jovem, vocês vão ver as obras vão sair no chão. Aí depois começam as sessões mais abertas. Aí funda-se a Associação Espírita Parisiense, que é uma instituição, e é importante estar dizendo isso, voltada para o estudo. A contribuição do Kardec, dos contemporâneos dele, era tomar essa relação do mundo espiritual com o mundo material, mas do ponto de vista do conhecimento. Então era estudo. O fato, vamos averiguar o fato 1, 2, 3, 4 vezes. Tá? Igual faz um cientista lá, treinando aquelas possibilidades para ver se elas se batem para serem universais, não locais. Os conhecimentos, como a doutrina dos espíritos, ela serve para todos os espíritos, não só para os espíritos franceses, dentre os quais ele estava. Não só para os espíritos cultos, dentre os quais ele era um. É para todos.
Não tem distinção, porque é uma doutrina emanada aí, obviamente, com base nos preceitos de Jesus. Eu acho que a partir do momento que eu for desenvolvendo, eu vou trabalhar mais essa questão, mas por hora eu creio que eu te respondi, né? Sim, claro. E obviamente, gente, coisa nova, enfrenta preconceito, tá? Foi fácil para eles, não. Quem quiser ler Revista Espírita, Kardec teve que responder, não foi uma nem duas vezes, não. As coisas que falavam a respeito da doutrina, ora atacava ele, a pessoa, ele também se defendia, né? Então, assim, tudo que é novidade tende a ser recebido com certa ressalva. Tá? E aí, qual que é o problema? A novidade pode trazer algo bom para a sociedade ou não. E a novidade precisa ser analisada. Dizer só se é bom ou ruim sem ter analisado, não vale. Por isso que a gente fala, é importantíssimo conhecer as obras básicas. Aqui a gente está vendo a importância desse grupo lá, que além da Livro dos Espíritos, lá tem a Revista Espírita. Está em francês, mas dá para a gente entender ali que ela se referia aos estudos psicológicos. O impacto que tinha essa relação espírito com os encarnados e como que a gente poderia lidar com isso. Então, uma sociedade de estudos. Ok? Bom, então, o que a gente tem primeiro? O que a gente chama de doutrina espírita nada mais são, como eu disse para vocês, simplificando aqui, tá, gente? Quando eu usar expressões como nada mais são os de idade, que é coisa pra caramba, muita coisa. Né? Então seria o quê? A junção de todas essas revelações analisadas, selecionadas criteriosamente pelo Kardec, né? E é interessante quem acompanha a história, os biógrafos dele, né? Vê que, por exemplo, a gente que crê piamente na influência dos espíritos em nossas vidas, vê que isso repercutia lá com o Kardec, estava escrevendo determinada coisa lá, aí de repente algo que tirava a atenção dele, ele perdia, né? Perdia o rumo da história, depois ficava lá preocupado. Aí depois me falaram, não, não adianta separar que você estava indo no caminho errado, era aquilo que a gente queria dizer, não. Volta lá, retoma onde separou, olha lá mais ou menos aquela parte ali, não é bem isso não. Então, puxando a orelhinha bem no sentido, olha, você é um intermediário entre a gente, a comunicação não está muito pura, ela está cheia de ruído, vamos tirar esse ruído aí que nós estamos falando lá, você está entendendo dele. Tá? Ele não está isento dessa responsabilidade. Ok? Então, a gente tem as obras da codificação, inicialmente esses 5 livros, mais a quantidade de material que foi produzido pela Revista Espírita, e tem ali obras póstumas também. Né? Mas esses são os 5 livros que a gente usa aqui como referência. O primeiro deles, o Livro dos Espíritos, que, para quem não conhece, é um livro basicamente de perguntas diretas e respostas dadas pelos Espíritos. Então, você imagina, ou tem uma reunião, eu pergunto para o Espírito, vamos fazer de conta que o Marcelo está lá no plano espiritual. Ele está assessorando a minha reunião aqui. Quero fazer uma pergunta X para ele, eu pergunto. Vou pegar a resposta dele, vou para outro lugar, pego todo Espírito, todo Espírito, eu vou ver, pum. O que elas têm aí? Ou se foi apenas uma fala localizada? Tá? Se ela vem de diversas partes do mundo, e uma resposta que vai na mesma linha de raciocínio, é aquilo ali que eu tenho que seguir. Tá? Então, ao Livro dos Médiuns, que já é um estudo mais detalhado, é um aprofundamento, tratando dessas questões sobre a mediunidade, tipos de mediunidade. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro no qual algumas passagens da vida de Jesus, elas são tratadas dentro da perspectiva da vida espiritual. Então, nós não vamos ver ali a história completa de Jesus, não se trata disso, nós vamos ter o ensinamento moral de Jesus. Tá? O céu e o inferno, que vai tratar das questões ligadas à vida futura, ele tem até esse nome para fazer uma reflexão acerca das concepções que ainda predominavam no imaginário, né? Céu e inferno, depois tem Cristo na Idade Média, tem purgatório não, limbo para as crianças, né? E tem purgatório também, mas aqui, não. O que acontece? O que a gente chama de céu? Existe inferno? Existe céu? Qual é o tratamento que eu dou para isso? Depois que a gente sai aqui, que eles vão desencarnar, a gente vai para onde?
embora esses assuntos vão estar presentes em todas as obras, se a gente fosse falar na linguagem hoje, é como se tivesse link entre elas. Então, são obras linkadas. Eu posso lê-las isoladamente e posso lê-las em seu conjunto. Posso lê-las comparando uma coisa com a outra. Né? E o último, na sequência aqui, que é a Gênesis, que trata da formação do órgão, é um livro que trata de conhecimentos mais ligados a aspectos geológicos, né, da nossa terra, da nossa casa. Né? Então aqui a gente tem um pouco essas obras da codificação. Aqui eu coloquei nelas algumas das publicações, tem outras que são menorzinhas, né, como aqui eu coloquei a Revista Espírita aqui. Aquele Viagem Espírita de 1862 é um livro que poucos espíritas conhecem, mas foi uma compilação de, digamos assim, de palestras, de momentos de conversa com Kardec. Ele rodou por algumas cidades da França, ele saiu ali do foco, né, de Paris, rodou algumas cidades, e é muito interessante para a gente ver como que a mensagem espírita estava recebendo em cidades distantes do centro, no caso de Paris. Né? Então é bem curioso isso. Há obras póstumas como um compilado de textos ainda que foram publicados, como o nome já está dizendo, após o desencarne do Kardec. Bom, aí a gente chega na questão do Espiritismo. Eu gosto muito dessa imagem que eu peguei na internet e as pessoas às vezes confundem. Por não terem conhecimento profundo da doutrina dos Espíritos. Né? O que eu quero dizer com isso? Se nós formos olhar no livro dos Espíritos, é perguntado para a espiritualidade qual que seria o melhor exemplo que nós temos de conduta moral. A resposta mais curta do livro dos Espíritos, uma palavra: Jesus. Tá? Onde que eu quero chegar com isso? Porque embora a doutrina espírita seja um conjunto de informações, ela tem aspectos filosóficos, ela não está descolada da personalidade de Jesus, dos ensinamentos dele. Eu me perdoe se estiver equivocado, tá? Eu posso estar. Esse órgão aqui, a pessoa que passou aqui, que mais exemplificou o amor para mim, chama-se Jesus. Podemos discordar de várias coisas, mas toda essa informação que chegou para a gente, que ensinou a gente a abrir o olho para o próximo, que ensinou a gente a enfrentar o nosso egoísmo, os nossos preconceitos, que ensinou a gente a perdoar, e a gente que é muito imediatista, né? Pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar? Ele vai multiplicando isso, né? 70 vezes 7, comigo, o pessoal tem gente que fala, cara, 70 vezes 7 multiplica e fala assim, já perdoei todo mundo que fala. Coitado, se fosse assim fácil, né? Porque está revestido ali de uma sacralidade e uma proporção que ele está trabalhando com um número diferente da gente. Não é ao pé da letra ali, ao pé do número 70 vezes 70. Né? Se o 7 já era um número importante para a comunidade judaica, ele está dando dimensão para esse 7. É isso que ele está falando. Né? Então, falar da doutrina espírita, falar do espiritismo, não dá para a gente falar disso, desse conhecimento, sem a questão dos valores que trazem para a gente, né? O mestre Jesus que ele traz para a gente. Estou usando o verbo apenas que ele traz porque a gente às vezes esquece isso lá, ouve, faz lista grossa numa encarnação, 2, 3, aí precisa de estar passando por atribulações na vida até que a gente consegue encontrar Jesus, né? E ainda tão distante de ser aquele encontro tão transformador como foi no passado. Então, olha, o Espiritismo ele é ao mesmo tempo ciência da observação. Aí eu volto na pergunta que você me fez. Por que as primeiras reuniões são fechadas? Era preciso agir com muito cautela. Vamos conferir 1, 2, 3 vezes, vamos conferir com médios diferentes. Tá? E isso o Kardec ele conseguiu fazer. Tá? Então, ao mesmo tempo, olha, é ciência da observação, estou observando os fatos, comparando, refletindo sobre ele, estou construindo uma nova forma de conduta de vida, uma nova filosofia existencial. E é o resultado, a aplicação dessa filosofia é que vai me religar a Deus. O Espiritismo não é uma religião no sentido institucionalizado. Nós não
temos cultos institucionalizados, toda casa que você foi, a reunião do mesmo jeito. Nós não somos sacerdotes, nós que às vezes usamos aqui a oportunidade para trocarmos o conhecimento. Nós somos uma comunidade. Uma hora eu estou sentado e aprendendo com o outro, o que eu aprendo eu vou passando para frente, porque assim a doutrina ensina para a gente. Então ela traz esse aspecto muito ligado à observação e à ciência. E numa época, o século XIX é o século da ciência. Tudo para ser bem aceito tem que ter um aval científico. Provou? Então vai. E é isso que deixou inculcado alguns adversários do Kardec e do grupo que estava divulgando essas mensagens. O que esse povo quer? Não passa de um grupo de supersticiosos. Pessoas cultas que estão ludibriando as mentes alheias. E a própria doutrina, a gente sabe que é isso. Ela convida todos nós à reflexão constante. Se algo que eu disser aqui, vocês verificar lá na frente que não é, o erro é meu. Por estar dizendo uma coisa que não sei, eu não falei da maneira devida. Ok? Isso não significa que eu estou mexendo no corpo doutrinário. É igual a humanidade, ela tenta se dividir a partir da figura de Jesus. Isso é um grande exercício para a gente. Porque nós que dizemos cristãos estamos tão divididos, sendo que nós temos um grande elemento aglutinador. Sendo que esse mesmo elemento aglutinador, que é referência para todos nós, pede nós para ficarmos unidos. E nós optamos pela separação. Pede nós para mostrarmos uma face quando tomamos a pancada na outra. Pede a gente para levanta-te e anda. Usa o verbo imperativo com a gente. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Amor a Deus, beleza. Mas para você amar Deus verdadeiramente, não basta só você falar, você tem que amar esse que está ao seu redor. Todos os próximos que estão ao seu redor. Não precisa nem te falar. Se você faz isso, você está amando o próximo, está amando a Deus com intensidade. Não é só de palavra, não é só de fachada. Tá? Então, ela traz essa ciência prática que tenta explicar essa relação dos espíritos conosco. Na verdade, gente, é de espírito para espírito, né? Nós somos espíritos, nos relacionamos com os espíritos que nesse momento não estão encarnados, e eles conosco. A gente só fala aqui, ó, entre nós, os espíritos, como uma distinção, ok? Como filosofia compreende todas essas consequências, o quê? Morais, que demandam dessas reflexões. Se eu pergunto para o Espírito qual que é o modelo que eu devo seguir para melhorar minha vida ser bacana, ele me responde que é Jesus, então eu tenho que parar para pensar porque ele me respondeu que é Jesus. É isso que ele está falando aqui, ó. O que Jesus é a referência para a minha vida? Eu tenho que ter parado algum momento para pensar, sem ser racional, ter condições de avaliar situações. Por que Jesus? Poderia ser outro. Né? Se eu estivesse abraçando a causa budista, seria o Siddhartha Gautama para mim? Seria Buda. E eu teria 1000 motivos para dizer, não Buda. Se eu estivesse lá no islamismo, é Allah. 1000 motivos para dizer. Se eu estiver lá no centro da uma floresta dessa em qualquer, é o Deus que eu tenho como referência. Ok? Porque aquilo faz parte da minha capacidade reflexiva no mundo. Bom, vai tratar, obviamente, natureza, origem e destino dos espíritos. O que é espírito? Essa pergunta está lá, no livro dos espíritos. Ou seja, as pessoas bem intencionadas estavam querendo entender aquilo, foram tentando cercar. O que é espírito? Tem vários tipos de espírito. Quem cria o espírito? Quem é Deus? Quem é Deus? Está lá. Né? Ou seja, a partir desse momento ele vai trazer para a gente conceitos mais aprofundados acerca de Deus e do universo. Essa é que é a grande diferença. Olha, os povos vão evoluindo aí, ó. Centenas, milhares de anos. Nós estagiamos em várias civilizações. Bebemos em várias fontes. Por isso é que nos convém, como aprendiz de Jesus, não renegarmos nada que tivemos lá atrás. Esses passos foram importantes para a nossa vida. Se eu acreditei lá no momento, Deus do trovão, foi importante para mim naquele momento.
Se hoje eu tenho condições de ver isso à distância, eu vou olhar para aquele tempo com respeito, porque ali era um espírito ainda em evolução, não tendo conhecimento pleno e fazendo o que acreditava estar correto. Passa o tempo, essa percepção muda. Pilates, né? Bom. Revela que somos, de onde viemos e para onde vamos. A gente vê isso aqui, por exemplo, como no livro da Gênesis que eu falei com você, a Gênesis não dá, céu e inferno. No livro dos Espíritos vai revelar para a gente o que nós somos espíritos, o que nós fazemos aqui, né? Por que a gente reencarna? Por que uns reencarnam mais, outros reencarnam menos? É tudo lá, bem didaticamente colocado. E os outros a gente vai encontrar nas obras da codificação, essa relação aí entre os espíritos e nós, entre os médios, o objetivo da nossa existência, o que a gente sofre, por que a gente tem dor, por que a dor liberta, por que a dor redime, por que a dor? Nós estamos aqui nesse momento refletindo sobre isso. Em vários locais do mundo, temos irmãos lá que perderam tudo que tinha de material com terremoto recentemente. Olha a dor visitando eles lá. E olha a dor chegando no meu coração de lembrar deles. São meus irmãos de evolução. Hoje, compromissos diferentes nos colocaram em locais diferentes. Nós somos irmãos de evolução. Eu tenho que entender por que essa dor. Né? E vamos atrair com essas reflexões, né? No sentido que eu falei do religar, é isso que vai me aproximar de Deus. Porque os Espíritos vão dizer para a gente, olha, existem as leis naturais, que são as leis divinas. O ser humano, para encontrar Deus, ele só precisa agir em conformidade com as leis naturais, com as leis divinas. A pessoa boa é a que age, aquele que pratica o bem, é o que age em conformidade com as leis divinas. Não importa que religião ele abrace. Não importa que time de costa nascer. Não importa a cor da pele. Nós estamos falando de condição humana. Ok? Bom, esse ponto aqui é muito importante. Olha, a doutrina espírita pode e deve ser estudada. Como toda doutrina, todo conhecimento, as principais críticas que interessam, né, a doutrina espírita, uma grande maioria das coisas que falam são frutos da ignorância, no sentido da falta de conhecimento sobre aquilo que estão falando. Se as pessoas tivessem se debruçado com seriedade, não agiriam daquela maneira. Outras são críticas que podem ser feitas, porque a doutrina dos espíritos existe. Nós é que bebemos nela. Se as críticas são feitas, não é a doutrina dos espíritos, somos nós que bebemos e às vezes não sabemos interpretar. Nós temos que separar as coisas. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente faz separação para todas as coisas. A coisa mais banalzinha a gente faz. O que é mais importante a gente não faz. E aí nos metemos em problema. Aí vem o ciclo de sofrimento, de dor, né? Aí vem o ciclo de reajuste, uma reencarnação, 2, 3, pode ficar nesse planeta ou não. Então é importante, gente, porque daqui que vão vir esses aspectos que ele está chamando de fundamental para a vida da gente. A ciência, o conhecimento, a filosofia, a aplicabilidade dessa razão reflexiva e o aspecto religioso, aquilo que me mantém em conexão com esse ser que criou a todos nós. E que ama a todos, independente das pessoas crerem nele ou não. Bom, contou aqui um pouquinho. Tudo isso, né, gente? Porque vai ter essas reflexões aqui, ó, éticas, morais, educacionais, sociais. Vamos lá. Agora, eu coloquei 15 princípios. Não são só esses, mas são algumas ideias que são fundamentais. Se a gente fosse montar o alicerce do edifício da doutrina espírita, a gente poderia dizer que todas as colocações dos espíritos, elas entrelaçam nesses pontos aí. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito. Isso aqui, gente, nos convém, ó, um momento de encontro para cada um desses livros. E não vai ser suficiente ainda. A gente vai ficar com um montão de dúvida, vamos aprender muita coisa, mas vai ficar muitas outras para a gente aprender.
evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas, influência dos espíritos na natureza. Tá? Fica aí o convite, depois se quiserem ver se o grupo entrou em sintonia mesmo com a doutrina, e se esses pontos realmente aparecem lá nas obras. No livro dos Espíritos vai aparecer todos esses aqui, tá? Sem dúvida alguma, mas eles serão relembrados, ou retrabalhados, reorganizados nas outras obras. Tá? Bom, aqui, essa imagem que eu peguei aqui, achei interessante, eu trouxe para vocês conhecem. Quem fez isso aqui teve uma ideia bem bacana. Ele colocou as obras básicas aqui como se fosse a raiz da árvore. Né? O tronco da raiz, princípios básicos da doutrina. Ele foi julgando lá, a evolução do espírito, aspecto filosófico, aspecto religioso. Não necessariamente ele colocou os 15 princípios, tal como eu os coloquei. Mas eles estão aqui representados. Palavras diferentes para dizer outras coisas. Obrigada. Bom, vamos estar confirmando o nosso tempo. Está dando para acompanhar? Tá. Tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Então nós vamos ver que o favorecer a propagação. Aí já é, uma vez iniciado nesse trabalho do Kardec, com quem que ele vai colocar ali no meio europeu para ajudá-lo a difundir essas ideias. É óbvio que a gente vai citar só alguns nomes aqui. Muitos outros mereciam estar aqui, tá? A gente vai citar só aqueles que se destacaram no momento, mas houve muita gente trabalhando, muita gente que às vezes a história até é injusta com elas ao não lembrarmos, né? Vamos lembrar que quantos trabalhadores anônimos fazem coisas positivas na sociedade? Tem muitos aqui, tá? Espíritos encarnados e desencarnados. Tem espírito também que ajuda, eu não gosto de colocar o nome dele não. Então quando eu coloco um pseudônimo para a gente não ficar ali alimentando sentimentos maiores. Bom, Kardec e a esposa dele, né, a Amélie Gabrielle dele, que também era uma professora. A gente fala, na sociedade, o quanto é importante a gente ter a cumplicidade dos casais. A senhora Boudet foi de uma importância muito grande no Kardec. Eles não tiveram filhos. A vida deles foi de dedicação um ao outro e da proposta abraçada por Kardec. Para lembrar que antes desse trabalho do Kardec, ele como professor fazia curso, ministrava aula para pessoas carentes. Ele já vinha demonstrando características do pensamento solidário, fraterno, em várias coisas. Ele não foi escolhido não é só porque ele tinha conhecimento, ele era um professor, não. Se ele não tivesse amor no coração dele, muito provavelmente eles não escolheriam ele, não, escolheriam outro. Não falta candidato. Concorda comigo? Quando as pessoas vêm encarnar aqui, imagina, a gente está lá no plano espiritual falando para vocês vão descer lá, ajudar na codificação, viu? Em grupo, ó. Você vai ser a nossa pessoa aqui que a gente vai depositar a confiança inicial. Se você não der certo, fulano, você ajuda aqui. Ou então Beltrano. E vem essa equipe ali, ó. Então por isso que a gente vê que o trabalho funciona em rede. Leon Denis foi um parceiraço do Kardec. Estou colocando de uma vez as coisas que eu está ali. É interessante, gente, que o pessoal fala que esse aqui era o plano B da espiritualidade. Se o Kardec desse errado, eles investiram nesse aí. Curiosamente, ó, sem se separarem, aqui tem um detalhe. O nome do Kardec, Hippolyte Léon Denisard. O outro se chama Léon Denis. Isso aqui não é à toa, não. Tá? Por que não é à toa? Eles já tinham o plano dele e, obviamente, aos espíritos que não estão bem intencionados, não querem vir à luz, clarear o caminho das pessoas, eles ficam ali prontidão para tentar puxar o tapete. Tá? O espírito também tem que ter astúcia. Respeito, mas astúcia. No sentido de se precaver com Deus. Tá? Então, ali, só uma curiosidade aí para vocês. Então, como um dos principais divulgadores do espiritismo na Europa, ele foi importante porque ele é considerado continuador do Kardec, e isso aqui que eu coloquei como terceiro ponto é fundamental. Ele pôde ler as obras que estavam sendo codificadas pelo Kardec, ele escutou Kardec falando, tá? Então era um cara assim, versado,
naquilo que o Kardec estava defendendo. Por isso aqui, aparece aqui depois no finalzinho, ó, ele foi lá no Congresso Ecumênico, no final do século XIX, e ele defendeu a tese, ou seja, o raciocínio delineado pelas obras da codificação kardeciana. Não foi uma pessoa que falava, vamos falar sobre Kardec, pegou ele foi, não. Ele foi falar porque ele sabia, tinha convivido, tinha lido, portanto ele estava autorizado e capacitado para falar com as pessoas quem era, qual era o objetivo daquela obra que estava sendo divulgada. Tá? Depois tornou-se presidente de honra da Federação Espírita aí, da França e participou desse congresso. Outro nome importante é esse astrônomo francês, Camille Flammarion, que vai enveredar, ele é um cara muito ligado, como eu disse para vocês, para a astronomia. Então, o foco dele estava muito ligado à concepção dos órgãos. Né? E ele, obviamente, vai dar sua contribuição dentro da doutrina espírita voltada para essa especialidade dele. Tá? E ele que, quando Kardec foi sepultado, foi a ele que foi atribuída a frase que ele falava que o Kardec para ele era o bom senso encarnado. Se eu precisasse de uma pessoa que fosse exemplo de bom senso, que tivesse ali na França naquele momento, ele não teria dúvida de dizer que essa pessoa seria o Allan Kardec. Tá? Mas, além disso, contribuiu muito, porque olha a pesquisa vindo aqui, ó. Ele fez um censo procurando apurar aí quem é que tinha tido contato com os espíritos. Você já teve contato? Tá. Quando que foi, como é que foi, papapá. Ele tentou fazer isso. Esses eram parte do grupo com Kardec, do Kardec, ou que estudaram, ou que aprenderam com ele, então, já conheceram. Eles faziam parte do grupo fechado. Esses estavam no grupo fechado, inicialmente fechado. Tá? Que é o que você me perguntou. A gente viu que o anterior conhecia as obras, como esse aqui também, e a gente está vendo, vai ter uma distância, desencargo do Kardec, se não me falar a memória, acho que é 65. Esses 65 anos que ele faleceu. Esse congresso, já no final do século XIX, já transcorreram algumas décadas que esse pensamento já estava circulando, a revista espírita continuava, e as pesquisas também continuavam. Ok? O Gabriel Delangue também é outro nome muito importante, né? Esse aqui estava muito focado na ideia de conferir à doutrina espírita o caráter científico. Lembre-se que eu falei do século XIX e o século da cientificidade. Tudo para ser bem aceito tem que ser comprovado cientificamente. Né? Kardec até falando que o espiritismo é uma doutrina que usava, é a ciência positivada. O positivismo é dessa época aí, tá? Aquela corrente filosófica. E ele falava que é positivada no sentido de que ela se corrobora em fatos. Tá? Nessa observação. Ele vai também participar. A gente está vendo, olha os passos. Tem muito a ver, olha como que a pergunta dela foi pertinente. Eles estavam num grupo fechado, o que eles vão fazer nesse grupo? Abrindo aos poucos. Cria a União Espírita Parisiense, chama mais gente. Ok? Ajuda lá na difusão do jornal, da revista. Lembre-se que nessa época o conhecimento circulava, sobretudo por meio escrito. Então se eu coloco no jornal, se o cara do outro lado do mundo, alguém levou aquele jornal, pode ler mesmo assim. Agora controla aí. E ele vai explicar com clareza a questão, a função do perispírito, então já dá mais um passo, né, na percepção que a gente vai ter. Participou desses congressos aí, espíritas internacionais. Qual que é a formação dele? Só para vocês saberem. Naquela época não tinha muita distinção, ele era hoje seria um engenheiro elétrico, algo assim. Tá? Então, são pessoas que têm várias. Essa última figura é uma figura um tanto quanto polêmica, é o autor do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle. Por quê? Ele escreveu um livro que, devido a um problema de tradução no Brasil, pode gerar complicações. O livro chama-se História do Espiritualismo. E esse livro foi publicado no Brasil em alguns momentos como História do Espiritismo. A FEB até corrigiu aqui, ó. Essa edição da FEB está aqui, ó. Espiritualismo. Por quê? Antes do movimento chegar na França, não vai dar tempo da gente detalhar isso aqui, mas só para matar a curiosidade de alguns. Os fenômenos do século XIX, primeiro eles aconteceram nos Estados Unidos. Era para os Estados Unidos serem a sede
local onde iria surgir a codificação espírita. Só que o negócio lá não deu certo, porque eles levaram para o outro lado. Mas mesmo assim, no século XIX, desenvolveu-se uma corrente nos Estados Unidos preocupada com os assuntos de natureza espiritual. Então, no mundo caracterizado pela ciência, pela matéria, já haviam correntes resgatando essa questão da espiritualidade. Ok? O Conan Doyle, obviamente, né, por sua ascendência em inglês, ele vai ter contato com o movimento que aconteceu nos Estados Unidos e com o da época do Kardec. Tá? Então não se assuste se vocês encontrarem esse livro, História do Espiritismo, é o mesmo livro, só que a tradução não é legal, porque ele não está falando diretamente da doutrina, ele está falando da vida espiritual. Tudo aquilo que é contrário ao materialismo é de natureza espiritualista, é do espiritualismo. Assim sendo, a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. Há outras doutrinas que também são espiritualistas. Isso é muito importante, foi o Kardec que criou essa palavra, espírita, espiritismo, para fazer distinção a isso. Até essa preocupação ele teve. Não foi uma palavra que ela achou que era bacana, não, porque coisas novas precisam ser ditas para não gerar confusão. Então criou-se uma palavra para chamar essa coisa nova. Okay? E o Conan Doyle, eu vou terminar essa parte por aqui, tá, Marcelo? Ele teve essa importância, beleza, fundamental. Por isso que eu coloquei aqui, ó, polêmico. No meio espírita, há quem o tome como um defensor do espiritismo, e outros, dentre os quais eu incluo, que colocam ele dentro da corrente espiritualista, que não invalida o trabalho dele, mas apenas, no meu entendimento, coloca no lugar certo, as pessoas certas, com a nomenclatura correta, para não gerar equívocos. Ok? Vamos parar por aqui. A doutrina espírita tem como fundamento ser uma doutrina consoladora. E a prece na radiação é um momento que todos nós podemos doar, ficar de melhor dentro da gente, em favor do nosso próximo mais necessitado, seja ele quem for. Quando você faz a prece por alguém, você consola a aflição de alguém. Bem? Então nós vamos cantar o hino 23, depois para a prece de radiação de todos nós. E depois da prece de radiação, aí eu vou estar dando na hora. São as imagens, tá? Lembrando que qualquer pergunta, por favor, façam. Se eu tiver condição de responder, eu responder. Se não, Marcelo, eu peço a ajuda de alguém para me ajudar. Tá bom? Agora nós vamos falar um pouco disso do Brasil. Veja bem, a mensagem chegou no nosso país. Século XIX. Graças à forma compilada, escrita, graças aos livros, aos jornais, essa notícia então ela vai começar a se propagar no nosso país. Então a gente vai dedicar agora esse momento a nossa atenção para algumas pessoas que colaboraram ainda mais com sua convicção abraçando a causa, com seu exemplo de vida, com seus valores morais cristãos verdadeiros. Né? Antes de tudo, eu vou dar exemplo aqui para vocês de pessoas que podem ser chamados de nossos professores, porque eles têm muito a nos ensinar. Nós aprendemos com isso. Então vamos lá. Chegada do espiritismo no Brasil, rapidinho passando aqui, ó. Século XIX, na França, no nosso século XIX aqui, nós estávamos segundo reinado, Dom Pedro II, vocês situarem, éramos um país ainda escravocrata, um país ainda em busca de desenvolvimento econômico, chegando algumas levas de imigrantes, né? Esse é o perfil do nosso país. As pessoas que faziam parte dos estudiosos da homeopatia foram de fundamental importância para a divulgação inicial da doutrina dos espíritos no nosso país. Né? São aqueles que abraçam a essa medicina que não é essa mais ortodoxa, essa mais tradicional, uma outra corrente de pensamento, né? Preocupado com o bem-estar do ser humano, orgânico, né? E aí essa doutrina que vem preocupar-se também com o estado do ser humano espiritual, encontrou um casamento perfeito com essas pessoas. E qual é a relação? Na verdade, a relação a princípio é uma atração
pelo estudo, porque o homeopata ele tende a fugir, né, da medicina tradicional, ele vai para métodos mais alternativos, tem aquela questão das dosagens que são dadas, medicamentos, no sentido de não trazer uma agressividade muito grande para o nosso organismo. Porque toda a medicina que a gente toma... Uma coisa mais natural, né? E como eles eram pessoas estudiosas, e como eles estavam com a mente aberta para propor um tratamento diferenciado dos outros, mas que fosse igualmente útil, que eles acreditavam, nesse momento a mente deles estava mais aberta para receber essas novidades. Então eles começaram a estudar essas coisas. Junto com isso, veio estudo sobre magnetismo, vida espiritual. Então, essa é a causa, digamos assim, primária da adesão deles ao movimento. Né? E também por serem discípulos de pessoas muito estudiosas. Então, notícias vão circulando. Vale lembrar que naquela época, né, gente, Paris vai ser o foco da cultura, ela só vai perder isso um pouquinho mais tarde, no final do século XIX, para a Inglaterra. Né? Então, padrão cultural, moda, língua, é chique falar francês, é a grande referência cultural. Né? Então, se eu quero estar diante da novidade do mundo, olho na França, sobretudo em Paris. O que vem de lá, né, pode ser interessante para mim. Então, encontrou essa receptividade. Né? Bezerra de Menezes, ele vai se encarnar no Brasil, isso é uma pessoa importante nesse momento também, tá? Há uma distinção, surgem os primeiros grupos espíritas, estou fazendo um painel aqui a partir de 1860, com sede no Rio de Janeiro, onde estava a capital imperial, né? Rio de Janeiro, antes da Constituição do Brasil, vai ser, desde que a corte chegou aqui, o foco do país. Ceará, Pernambuco, Bahia, e sobretudo ali os estados nordestinos. Né? E aqui tem alguns grupos, né, espíritas, como o Grupo Familiar do Espiritismo, o Eco de Alentum, que é considerada a primeira revista espírita, ainda em 1869. É muito pouco tempo para a codificação. Há menos de 10 anos já tem aqui no Brasil uma revista. Isso significa que tem gente no Brasil estudando esse assunto há um certo tempo. Tá? E aí a gente vai ver o aparecimento das sociedades, né, as primeiras sociedades espíritas, vai ter essa distinção entre o grupo dos místicos científicos, faz lembrar aquele momento após a partida de Jesus, né, os discípulos se organizando ali, tinha os que eram favoráveis à circuncisão, os que não eram, quase que dividiu ali. Né? Jesus um dia pegou o pau da faquinha, vamos parar de brigar com isso, não. Nosso foco é outro, não entendi isso. Aqui é a mesma coisa. Havia o lado que estava mais ligado para as questões de cunho espiritual, desse contato de ser encarnado com os espíritos, e tinha um grupo que estava mais interessado só no aspecto científico. Tá? Isso aí faz parte da nossa produção. E em 1884 funda-se a Federação Espírita Brasileira. Estou dando aí um painel para a gente pegar cada um. Então, olha as imagens da época, né, nossa bandeira, Bezerra de Menezes. Muito carinho que a gente traz esse nome, porque é uma figura exemplar da condição de discípulo de Jesus. Né? A história de vida dele é estudos à parte, né, Marcelo? Médico, político de prestígio, escritor. Então, a gente vive numa sociedade tão cética como questões ligadas à política. As pessoas de bom caráter também não na política. E é lá que a gente tem que dar um exemplo também, né, no dia a dia. Então, não tem nenhum problema nisso, não. Tá? Estou falando assim que a gente tende a menosprezar as pessoas. O país precisa de políticos. Né? Então, a gente tem que acreditar naquelas pessoas que a gente escolhe. A escolha é nossa. Mas a gente não pode falar que a classe política não serve. Se não servir, a gente vai esperar que um rei mandando só nós, todos nós aqui obedecendo. A gente pode ter isso, né? Então ele atuou ali, interessante, de prestígio. O homem, Bezerra de Menezes. O caráter, Bezerra de Menezes. Por onde ele andou? No hospital, na rua pública. Lá, né, na sede do poder político, nas esferas legislativas, estava lá o caráter. É assim que a gente deve ser, pessoal. A gente tem que ser cristão em todos os momentos da nossa vida. Não é só com os nossos pares, não, com a comunidade que a gente está mais afim, não. É principalmente com aqueles que nós não temos uma afinidade, que a gente tem que ser exemplar, no sentido de ser cristão. É aí que a grande prova nossa. Não precisa a gente sair falando aos 4 ventos que somos cristãos, não. Se nós estamos preocupados com isso, nós estamos muito distantes.
Nós estamos ainda muito orgulhosos, nós temos que ser mais humildes. Nós não somos nada. Você entende? Então, nós não somos nada do que o Chico Xavier falava, que ele era um cisco, né? Se ele é um cisco, eu não sou nada. Ele é um cisco de Deus. Então, assim, a gente está milhas de distância, né? E ele assumiu a adesão ao espiritismo publicamente. Né? Você imagina esse cara super conceituado, referência. Se tivesse mídia social nessa época, ele ia ter não sei quantos milhões de seguidores. Porque ele seria um influenciador digital real. Não é fictício, não. Ou seja, é a personalidade dele que falaria mais forte do que ele. E não aquilo que eu transmito para o outro achando que a minha, quer fazer crer que a minha personalidade de fato ela não é. Né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, desculpem a brincadeira, mas para vocês terem uma ideia. Porque se hoje, né, os adeptos das mídias digitais conseguem ter milhões de seguidores pelo que eles fazem, esse aqui seria um campeão. Sem dúvida nenhuma, seria um campeão. Se faltasse, não ia faltar espaço para colocar dentro do mim. Sobre o que ele fez. Ele ia ficar até constrangido, talvez ele até pedisse para tirar o nome dele das mídias sociais. Né? Conhecendo um pouco que a gente conhece. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira e muitos chamam ele carinhosamente de Kardec brasileiro, dada a importância que ele tem no nosso país para a consolidação desse ideal espírita. O segundo nome que eu trago aqui, está embaixo do grupo, carioca, né? Ganhar os títulos aí são os companheiros, né? Os confrades, o bandeirante do espiritismo, desbravador ali, né? Imagina, zeloso, estudioso da doutrina dos espíritos. Então nós estamos falando de pessoas que dedicam a vida a compreender isso bem, para viver melhor ainda e ensinar aos outros pelo pensamento e pelas ações. Ok? Vai fundar o Centro Espírita Mansa Pobreza, é considerado o pai dos pobres Macon. Fez tanto benefício nesse lugar aí que a gente ficou caminhando por lá hoje. Conhece que nós estamos? Ah, conheceu. Eu não conhecia, mas meu bisavô falava lá. Personalidade, né? Fundando o Centro Espírita, também que tem um papel importante para acolher as pessoas, socializar as ideias, conceder aí os tratamentos necessários, né? Participa da divulgação aí dos jornais, né? Então, compromisso deles, ó, estuda, pratica, divulga aqui na Fundação Jornal e também nas associações. As pessoas têm vida social. Tá? Nosso querido mentor da Casa do Caminho, o professor Eurípides Barçanufo, né? A gente colocou aqui, professor, jornalista, político e mestre em todas as obras, né? Considerado aí como o apóstolo do Triângulo Mineiro. É outra personalidade. Se for passear lá para o Triângulo Mineiro, pode falar que senão nem que eles vão falar para vocês quem é. Estão perto da gente. Os outros dois estavam um pouquinho distantes. Esse está no nosso estado. Nosso estado, Minas Gerais, é pródigo de exemplos. Isso traz uma responsabilidade do tamanho do Brasil para a gente. E a gente não pode falar que a gente não sabe. É escancarado sobre as nossas vidas. E olha que a gente está trazendo alguns nomes só e alguns do meio espírita. Esses que não são espíritas e também praticam o Evangelho de Jesus, vivenciam isso. Quantos não existem por aí? Né? Então, ele vai ser importante para a entrada desse pensamento lá do Triângulo Mineiro. Começou com a leitura desse livro do Leão Denis. Demorou esse livro. Tá? Olha a mensagem escrita aí, a importância lá do companheiro do Kardec dos primeiros momentos, divulgando o pensamento dele. Olha o pensamento dele chegando aqui, atravessou o oceano, unido pelas palavras. Olha que coisa fantástica. Hoje nós temos esse dom também, só que no telefone da gente consegue isso. Né? Fundou lá o Colégio Allan Kardec, que foi uma referência no estudo da população, não só do local. Algumas pessoas mandavam seus filhos para serem educados por esse educandário aí. Muito bacana, criou farmácia homeopática e de novo, volto naquele tema que você falou, como está muito próximo isso aí. Tá? É como se essas pessoas elas fossem dotadas de uma sensibilidade tal
para receber essas coisas, fazer essa coisa andar. Tipo assim, dá certo. Você pode ir que as pessoas vai dar certo. Né? Tem sintonia. Né? Inclusive ele trabalhou até antes dele falecer, para que ele saiba, ele morreu de gripe espanhola, gente. Situação parecida com a nossa, que nós estamos vivendo geração pós-Covid. E ele não parou de trabalhar um minuto sequer. Um minuto sequer. Então é um exemplo para a gente, né? Não é à toa que o patrono aqui na nossa casa, está até lembrado ali na tela com uma irmã nossa, que o Dolphus, aqui para a gente pensar melhor. Eurípides ensinou a ler, educou o jovem, formou o homem. Pois não? Ele também era um conhecedor da medicina, né? Exatamente. Então a gente vê como que essas áreas, medicina, como o próprio desejo, né? A homeopatia, né? Ou às vezes esse intelectual que tem uma mente mais aberta, né? Como é que esse grupo aí, ele forma uma constelação, né, na verdade, de pessoas que vão poder somar para a doutrina chegar até a gente. Beleza? Bom, esse aí vocês querem que eu fale? Esse é outro farolzinho que a gente teve a oportunidade de ver. Esse farolzinho, no sentido com muito carinho que eu falo, né? Isso aí é um farolzaço que nós tivemos a oportunidade de ter conosco na contemporaneidade. E estamos tendo até hoje, porque graças à mediunidade dele, muitas obras vieram à luz. E ele, como seus parceiros espirituais, continuam com isso, formando geração após geração, divulgando essa mensagem cristã. Né? Foi à toa que é considerado esse mineiro do século. Isso é pouco para as pessoas, esse título não vale nada para ele. Se tivesse aqui para falar, se ele desse o título de cristão, se eu fosse merecedor disso, eu aceitaria. Conhecer ele e falar isso, obrigado, meu filho. Então, né? O maior expoente do espiritismo cristão no Brasil. Por que é importante dizer isso? Porque a respeitabilidade que ele tem no Brasil não foi conquistada fácil nem à toa. Então, dentre todos aqueles que você falou, o Chico está mais reconhecido, né? Ele está mais reconhecido, ele destoou, mas se a gente for parar para pensar, é um servidor público com uma vida mais modesta, mas não nos esqueçamos que nós estamos falando de espíritos encarnados. Tá? Isso o que eu quero dizer com isso? O Chico pode ter tido, certamente teve vidas pregressas, conhecimento muito maior do que ele teve nessa. Ele não perdeu isso. Só que a missão dele foi outra. Ele tinha que exercer a mediunidade, doar-se para o outro, ser um exemplo vivo de amor para a gente. Os livros são uma consequência desses livros. Tá? Não estou querendo dizer isso aí. E ele se transformou na grande referência, obviamente, por causa da obra dele. Não só a obra escrita, que é gigantesca, centenas de livros, mas a maneira como ele atendia carinhosamente as pessoas que iam em busca dele. As palavras de consolo que ele praticamente dava para as pessoas. Você tem inúmeros exemplos no Brasil de pessoas de diversas tendências religiosas que, ao olhar para ele, olham com carinho. Como a gente pode olhar para a figura de um papa, de um senhor, de um pastor, que a gente vê ali um exemplo de humanidade. Aliás, os anteriores, eles eram médiuns também ou só estudiosos e amantes da doutrina? Boa pergunta. Bom, todos eles têm uma mediunidade. Todos eles têm uma mediunidade. Só que eles vão canalizar a mediunidade para aquilo que eles têm de mais forte. Por exemplo, Zé de Menezes ele tinha mediunidade. Ele podia curar as pessoas. Ele tinha mediunidade, sobretudo intuitiva. Tá? São muito intuitivos. Como o canal deles está aberto, eles estão receptivos para as mensagens. Igual eu posso estar falando aqui, o Espírito está soprando para mim. Por exemplo, tá? Guardadas as devidas proporções. Então, eles têm essa mediunidade aflorada. Só que eles vão desenvolver em determinadas áreas. Como que o Bezerra aplica isso? Gente, é tão bacana a gente falar isso, até como um médico. Até como um médico. A mediunidade dele está aflorada. Como a gente pega um médico, ele vai certeiro e fala aqui, ó, como mexeu nisso aqui? Pum. Fala, não, como você fez assim? Ah, eu achei que dava aqui. Não achou nada, alguém sobrou para ele lá, vai lá. Você está com a intenção tão boa, você está aqui para ajudar, não é? Vamos ajudar, bacana de uma vez?
Presta atenção no que eu estou falando, vai estar um lugar assim. Então, assim, os exemplos que eu estou dando para mostrar como que eles estão receptivos. Se não tiver receptividade, gente, não tem essa mediunidade do jeito que a gente está falando. Tá? Aí vira farsa. Aí vira enganação. E todos eles sofrem muito por isso. Não pensa que é uma vida coroada de momentos de felicidade, como a gente pensa no plano terreno. A felicidade deles é de cumprir a missão. Porque eles passam muita dificuldade familiar, dores físicas, pedradas mentais que os outros endereçam para eles. Né? E eles estão ali dando esse exemplo. Né? Quando a gente fala no Chico, tem muito a ver também em função disso aqui. Ó. Se só isso aqui falasse por ele, já era coisa demais. Esqueçam as outras coisas que eu falei. Algumas pessoas só veem isso aqui. Ó. Isso aqui já é coisa demais. 468 livros. Fala mensagens. Imagina o que é isso, gente. Mobilização, contato do plano espiritual com o plano físico. Imagina o que é isso. Desafiando algumas pessoas para escrever sobre um assunto que ele não sabe. Com uma correção, uma precisão de fazer inveja. Então, assim, ele está preparado para aquilo. A missão dele era essa. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe que o Emmanuel virou para lá. E sem contar que os primeiros que ele psicografou, o Emmanuel mandou jogar fora. Você já treinou, agora vamos pegar. Como assim? Joga fora. Não era para ver se você estava lá. Então, assim, é muita coisa, gente. Nós estamos falando de fenômenos, quando eu digo farol, não é à toa, não. É porque é um exemplo atrás do outro. Foi ajudar a criar. Depois você vendia os Estados Unidos, ó. Carolina do Norte, em 1965, uma das raras viagens que o Chico fez. Ele não era muito viajar para o exterior, não. Ele sabia que o lugar dele era aqui, o compromisso dele era aqui. Né? Mas foi lá ajudar a criar a Christian Spirit Center, lá em Carolina do Norte. Depois fez algumas viagens para a Inglaterra, França, Itália, Portugal, pelo título lá do mineiro, do século, depois maior brasileiro de todos os tempos. Do ponto de vista de reconhecimento humano, que nós somos tão falíveis, é uma senhora de uma homenagem. Você pegar brasileiros de todas as áreas, pegar um homem humilde, que abriu o coração dele, a porta da casa dele para acolher os outros, que começou a ver espíritos muito jovens, que era coroinha, teve que falar lá com o padre, lá o padre deu os conselhos para ele. Você já falou que eu morrendo veio do país, estivesse muito feliz. Dizem isso. No dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. É verdade. Tem essa o meio espírita circula essa memória, porque falou que ele queria morrer no dia que o povo estivesse feliz. Para não lembrar dele, porque ele sabia que o desencarne dele para a gente seria. É muito sentido, né? É muito sentido. Né? É bom a gente lembrar isso, porque a lembrança faz com que a gente diminua essa distância, né? Traga para mais próximo do nosso coração um afeto que não está mais fisicamente com a gente, mas que a gente faça valer pela lembrança essa presença dele, né? De que realmente é uma alma bem iluminada. Nós temos que agradecer muito termos tido a oportunidade de ler uma página que chegou às nossas mãos pela internet dele, que fosse, tá? Se o conhecemos pessoalmente, melhor ainda, né? Mas se não conhecemos, agradecer e torcer para que onde ele esteja, a obra dele, a gente sabe que está continuando, né? No plano ou de outro. Agora ele está virando, vai virar os mentores da gente, né, Marcelo? Seu plano aí para a gente. Divaldo Pereira Franco, também vocês conhecem, que é outro nome muito importante lá na Bahia, Promoção do Caminho, nas obras assistenciais. Também tem uma vasta produção psicográfica, né? Sobretudo com Joana de Ângeles, que é a aventura dele. Esse já viajou mais, né? Esse, dentre os oradores espíritas, ele tem uma fama, né, de ser o grande orador espírita. Ele conseguia aí, com a sua palavra,